Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar de Deus, para falar das coisas eternas. E vamos aproveitar nesse momento que nós estaremos juntos, compartilhando da palavra de Deus e nos deliciar realmente daquilo que Deus tem para nos oferecer, que é a sua palavra, que é os seus ensinamentos. E nessa manhã eu inicio com um louvor muito maravilhoso, é dos Vencedores por Cristo, que fala justamente do doce nome de Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois em paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois em paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois em paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Ó Senhor, querido Deus e
amado Pai, em cuja presença nós estamos e nós queremos ouvir a doce voz de Jesus Cristo soando no nosso coração, nos dando, Senhor, acima de tudo, Senhor, a paz que vem de Ti, Senhor, aos nossos corações, a Tua igreja, os Teus servos e Tuas servas aqui nesse mundo, Senhor. Que nós possamos encontrar em Ti o abrigo, Senhor, que nós tanto precisamos, tanto queremos e sabemos que nós podemos contar contigo, Senhor. Ó Senhor, tranquiliza o coração de todos nesses momentos tão difíceis que nós temos passado aí, Senhor. Ensina o teu povo a estar na tua presença e ouvir a tua voz. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus que encontra lá na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 9 até o 12. 1 Tessalonicenses 4, do 9 ao 12. Vamos conferir na palavra de Deus. Diz assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Amém. Nós vamos falar, nessa oportunidade sobre o convite ao trabalho. Logo, vem do apóstolo Paulo que de forma alguma tinha deixado de trabalhar, mesmo em meio às circunstâncias difíceis que ele estava tendo, na sua vida ali, porque não era fácil, naquela época, com o Império Romano, a caça de cristãos para matar, para levar a julgamento, era constante. Teve um momento que a igreja estava intranquila quanto às circunstâncias, era naquele momento em que eles viviam. Essa vida, de certa forma, sacrificial, da caminhada de Jesus, os servos dele, seus apóstolos, pegaram isso e vivia de maneira correta, digna, se esforçando a todo momento para dar o seu melhor. Algumas pessoas estavam ensinando de maneira errada que o dia do Senhor já havia chegado. Nessa carta de 1 Tessalonicenses, Paulo reafirmou sua confiança na volta de Jesus Cristo, mas exortou que não deixasse suas obrigações para com a sociedade. Então, era sempre falado e pregado sobre a volta de Jesus, o que alguns fizeram. Ele está vindo,
não precisamos mais trabalhar, né? Vamos ficar esperando aqui, né? Ele voltar. Não trabalhavam mais. Falou, opa, Jesus Cristo vai vir, né? Isso daí é fato, né? E eu reafirmo que isso vai acontecer, mas espera aí, né? Vocês têm que continuar trabalhando para ganharem o próprio sustento e não pararem de fazer o bem. Então e essa noção que nós temos que ter em relação ao trabalho e à vinda de Jesus. Nós devemos continuar aguardando a volta de Jesus, mas ativos. Ele vai vir mesmo, a situação está difícil como hoje, né? Então, vamos parar de fazer tudo e vamos aguardar, né? O que vai acontecer, não. Deve ser mais uma esperança para nós, crentes. E tendo esperança, nós reafirmamos a nossa caminhada com Cristo e achamos motivação para o trabalho, né? A gente se sente mais ativo. Opa, se Ele breve vai vir, então vamos trabalhar o mais que a gente puder, para que quando Cristo voltar, né, Ele vai achar os seus servos e servas trabalhando com uma vida digna e buscando o seu próprio sustento, né? Então, se eles pararam de trabalhar, eles que eram cristãos, daí tinha que depender do sustento até Jesus voltar de quem? O mundo, as pessoas que não tinham Cristo, que tinham que ficar sustentando eles. Então, uma razão complicada, né, para aqueles que estavam falando do nome de Jesus e iam ficar na dependência de outras pessoas. O estilo de vida do cristão deve ser caracterizado pela responsabilidade, olha só, responsabilidade e dedicação ao trabalho. Quando está falando de trabalho, não está falando só do trabalho lá nas atividades da igreja, está falando no trabalho também na sua vida. Você tem que trabalhar, né, para ganhar o sustento. Então, enquanto você está trabalhando lá fora, você está falando de Jesus também. Lá, quando a gente vai à igreja, os trabalhos, os eventos que nós temos lá, é para nós exercermos e crescermos mais no aprendizado e na comunhão com os irmãos. Mas a atividade do cristão e a comunicação do evangelho é enquanto nós trabalhamos lá na nossa vida secular. Que é onde a gente encontra pessoas que desconhecem da palavra de Deus e a gente tem a oportunidade de poder falar. Então é lá, na vida secular, né, que nós falamos a respeito, damos e testificamos a respeito de Jesus Cristo. Então nós temos que ter uma vida exemplar no trabalho. Quem não tem uma vida exemplar no trabalho está negando o próprio Jesus Cristo, o próprio Senhor. Se a gente submete ao senhorio de Jesus Cristo, nós temos que estar ativos. Jesus Cristo, ele trabalhou até o fim, né? Até o último minuto, quando ele foi sacrificado ali na cruz do Calvário, ele trabalhou, ele se dedicou a sua vida pelas pessoas, né? Levando a palavra, trazendo cura para as pessoas, a respeito de milagres, né? Dando pão a quem precisava. E como a gente vai conseguir fazer isso? É lá indo, né? Andando, caminhando, né? Trilhando as coisas de Deus. E 1 Tessalonicenses, esse texto que nós acabamos de ler, né? Capítulo 4, do verso 9 ao 12, Paulo usa 3 argumentos para defender a doutrina bíblica do trabalho. Doutrina bíblica do trabalho, e convocar os crentes de Tessalônica a dar bom exemplo nos relacionamentos e na conduta cristã. Então, relacionamento, né, com as pessoas, sua família, com as pessoas lá, né, no seu trabalho,
e na sua conduta cristã. Né? Você fala de Deus, você fala de uma vida atuante e você não está demonstrando isso, é um complicador, né? Para quando a gente vai falar, mas espera aí, né? Não condiz. Então vamos lá, né? 3 argumentos nós falamos. O primeiro argumento: viver uma vida instruída por Deus. Viver uma vida instruída por Deus. Instrução, relacionamento divino estabelecido entre os crentes e Deus. Relacionamento de Deus com a sua igreja, de Deus com os cristãos. Daí, como aqueles que nasceram de Deus, cujo coração está cheio pelo Espírito Santo, que os Tessalonicenses podem esperar da parte deles um auxílio amoroso, né? Nós temos, através do relacionamento de Deus, não só palavras, mas também condições a poder transmitir de maneira literal um auxílio às pessoas, um auxílio amoroso. Quando nós falamos que Deus é amoroso, é justamente Ele utiliza, né, de suas mãos, os seus braços aqui na terra, que é o ser humano, que é a igreja, para conduzir essa obra. Como que as pessoas vão saber do amor de Deus, que Deus é amoroso? Né? Através de nós. Né? Nós vamos ao auxílio das pessoas. O trabalho faz parte da agenda de Deus. Uma coisa que a gente não consegue entender muito bem, né? É que Deus, sendo Deus, Ele é o primeiro que trabalha. O mundo não foi feito só em 6 dias. Deus, vamos pensar, Deus, Ele é eterno, na eternidade. Não dá nem para a gente saber quanto tempo antes lá, né? Eterno. A gente não consegue entender isso. E Deus, Ele não fica sentado simplesmente no trono sem trabalhar. Ele está sempre fazendo alguma coisa pela humanidade. Uma vez eu escutei, né, alguém dizer aí nas mídias, né, que foi visto estrelas, né, novas que nunca tinham visto antes. Eu falei, se a gente conhecer e saber quem é Deus, é o Deus criando novas coisas. Novos céus e nova terra. Deus não para de trabalhar, Ele está pondo, o homem está aqui, ó, não sabendo bem o que vai fazer, ele está lá, vou colocar mais uma estrela aqui, está fazendo. Além de ouvir as nossas petições, estar atento, né, a humanidade, a vida da igreja, e nos ajudando em tudo. Deus ajudando a humanidade a sobreviver, dando sabedoria, dando inteligência, falando ao coração das pessoas. Então, se Jesus fala isso, né, em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se Deus é Deus e trabalha, está fazendo sempre alguma coisa, Jesus fala que Ele também, então não tem muito nexo uma pessoa que não gosta de trabalhar, de fazer as coisas, falar que é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que gosta de trabalhar também, vê, né, coisas saindo, Deus usando Ele, né, não só nos ministérios, na igreja, mas usando de todas as formas nas atividades aí, né? No que concerne ao trabalho, Deus é ético, organizado
e responsável. Vamos repetir? Deus é ético, organizado e responsável. Então também falta de responsabilidade e desorganização não é de Deus. Ele faz tudo, né? Planejado, né? Organizado e de uma maneira responsável. Eu vou colocar aquilo lá, né? O planeta lá, mas eu não sei bem como vai acontecer com ele. Não, ele já sabe tudo, como ele quer, como ele vai fazer, e ele coloca para um determinado fim. Tem um fim aquilo, não vai fazendo as coisas às loucas, né? Sabe e faz as coisas de maneira organizada e responsável. Somos ensinados por Deus quanto à ética no trabalho. O cristão não deve ter comportamento, ou melhor, o cristão deve ter comportamento amoroso para com os colegas de trabalho, né? Tratar a todos com o máximo respeito. Quem ama o próximo nunca lhe deseja mal, mas sempre o bem. Eu escutei uma vez até alguém falando, né, de fazer oração, né, não para Deus fazer o bem, né, para colocar a pessoa numa situação difícil. Eu falei, não vai muito, né? Não tem muito nexo um tipo de oração sem Deus, não houve, né? E nós, assim como Deus quer o bem de toda a humanidade, quando o cristão tem justamente esse mesmo sentido, esse mesmo sentimento, isso vem do próprio coração de Deus, desejar o bem para as pessoas, tratar as pessoas com respeito, né, no seu meio lá, né, não ir passando. Se é chefe, vai passar por cima dos que estão abaixo. Se está lá embaixo, desrespeita o seu superior e assim por diante. Os seus iguais, né, tratar ali como irmãos, não de forma diferente. Somos ensinados por Deus quanto à organização no trabalho. Trabalho bem feito e organizado, ao distribuir toda a obra da criação em 6 dias. Assim Deus fez 6 dias, daí agora tenho o 7º para eu descansar. Então ele organizou de uma maneira assim, ele planejou de uma maneira tão organizada que ele podia ter um dia para o descanso. Então o que nós vemos hoje, né? Faz do jeito que dá e trabalha todo dia, a pessoa não tem descanso. E alguns querem descansar todo dia, né? Não tem nenhum dia de trabalho, né? O contrário também existe aí. Não, se a gente tem que trabalhar e depois fala, opa, o meu corpo necessita, né, de descanso, então eu vou trabalhar esses dias, nem que seja para pegar um pouco mais pesado, para eu poder esse dia aqui eu descansar, né, dar uma trégua. O trabalho, quem trabalha, né, pode descansar. Então você organiza o seu tempo, você consegue fazer isso. Se você for desorganizado, você não vai conseguir fazer nunca. Então somos ensinados por Deus quanto à responsabilidade no trabalho. Pegou uma coisa para fazer, seja lá na igreja, seja no serviço, não faz o negócio de qualquer jeito, né? O chefe não está olhando agora, né? Joga poeira debaixo do tapete, né? Depois a gente vê o que acontece. Não, faz de maneira responsável, né? De repente o chefe não vê, mas Deus vê, né? E se a gente está ganhando para fazer, a gente tem que fazer bem feito, né? Por que fazer de qualquer jeito? Ganha, é gostoso a gente receber no dia, né? Certo? Opa, hoje é o dia do pagamento, né? Dinheirinho no bolso ou na conta lá, né? Mas espera aí, mas a gente tem que trabalhar para isso, né? É gostoso de receber, tem que ser, o trabalho também tem que ser de maneira responsável, né? Para aquele dinheiro vir, né, na boa hora e suprir as nossas necessidades.
Então falamos em viver uma vida instruída por Deus. 2, viver uma vida tranquila. Viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar. Versículo 11. O contexto sugere que Paulo está falando àqueles cujo amor fraternal se expressava mexerico, pessoas que viviam se intrometendo na vida alheia. A orientação de Paulo àqueles irmãos e irmãs é que aprendesse a comportar tranquilamente, que procurasse ganhar seu próprio sustento, não usando como pretexto a vinda de Cristo para depender dos outros. Olha só, a orientação vem. Então as pessoas não podiam trabalhar porque estavam esperando a volta de Jesus. E quem não trabalha tem tempo suficiente para viver à toa. E vivendo à toa, gasta o seu tempo, né, cuidando da vida dos outros, falando dos outros. Então é isso que a gente vê ainda até os dias de hoje. Quem tem vida ativa, queridos irmãos e irmãs, não tem tempo para bobagem. Vamos usar esse termo? Quem tem uma vida de trabalho não tem tempo para bobagem, né? Ficar falando mal dos outros, ficar leve trás, né? Hoje está pior ainda, porque esse negócio da rapidez de informações, a gente recebe, antigamente já existia, né? Porque quando você fala e você vai passando aí as fofocas, sempre aumenta, né? Cada um que conta aumenta um conto, né? Acho que é essa expressão que os antigos usavam. E isso continua, mas uma rapidez muito mais veloz pela internet, né? Então uma mata a outra, então as pessoas querem noticiar, né? Cada um virou uma televisão ambulante, né? Dando notícia a toda hora do que está acontecendo. Gente, vamos sossegar o coração, vamos continuar orando, né? As pessoas vão continuar a ter problemas, a gente tem que estar focado em Deus para poder ajudar as pessoas. Se a gente ficar gastando tempo todinho nosso só recebendo informação e passando informação, não dá tempo de fazer nada. Às vezes eu me pergunto justamente isso: como que dá tempo para as pessoas fazer as coisas se ela fica todo o tempo transmitindo o meu celular aí, a mensagem já fica no silencioso, porque eu tenho que me focar na oração, eu tenho que me focar no estudo, eu tenho que fazer as coisas da casa, tenho que ajudar lá minha família. Agora, se eu ficar com o celular grudado em mim toda hora atendendo e passando mensagem, como que eu vou fazer o serviço? Então, uma vida intranquila, aqui está falando viver uma vida tranquila. É o que mais está precisando, queridos, tranquilidade na mente e no coração. Né? Hoje nós estamos aí em volta dessa pandemia toda aí, o pessoal está tudo desesperado, nós temos Jesus. Ore, não importa se seja o João, o Pedro, o Lucas, quem está precisando de oração, vamos orar por todos. Se for nosso amigo a gente ora, se não for nosso amigo a gente não ora. Nenhum é mais importante do que o outro na nossa oração. Até isso eu tenho pensado. Não são todos importantes para Deus? Por que a gente se atém mais a alguns pedidos e outros a gente deixa? Se não for nosso amigo a gente não ora. Dobra o joelho, vamos orar por todos para que Deus, né, na sua santa misericórdia, nos ajude. Né, em momentos tão difíceis como esse que nós vivemos, né? Deus não gosta de preguiça, né? Usa essa ideia de que Cristo vai vir para não fazer nada, né? Na verdade o camarada não quer fazer nada mesmo, né? Daí usa, né? Tem que
Estou esperando Cristo voltar aqui, né? Daí não come, né? E um dos textos aqui que está em 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Essa é forte, como diriam alguns, né? Camarada quer comer, mas não quer trabalhar. Eu escutei uma expressão um tempo atrás que as pessoas não procuram trabalho, ela procura emprego. Um emprego que seja bom, que ganhe bastante e não faça nada. Não existe. Todo serviço tem sua responsabilidade, mesmo que você pensa, opa, gerente lá, ele fica lá, mas não é nada, é uma responsabilidade muito grande que o cara tem que abraçar, né, nas costas. E quando der algum problema, quem vai ter que responder é ele. O engenheiro lá, né, civil, o camarada ganha um dinheirão, só assina lá, não é só assina não, ele tem que acompanhar. Se construir um prédio lá, esse prédio desaba daqui 2, 3 anos e mata um monte de gente, né? Vamos ver quem que foi o engenheiro dessa obra aí, assinatura lá, né? A justiça vai à caça do cabeça dele. Então tem isso, tem que trabalhar. Mesmo o trabalho mais simples, humilde, vai caçar o que fazer, né? Trabalho tem. Né? Emprego que é difícil, um emprego registrado e tal, mas eu vejo gente se virando a todo momento aí, e teve gente que ficou bem, porque se dispôs, teve uma ideia simples, mandou ver e está ganhando dinheiro, né? Outro quer ficar esperando, mandar currículo pela internet, esperar o cara, viu? Vamos lá, né, gente? 3. Viver uma vida decente. O cristão deve ter o propósito de não ser dependente de pessoa alguma, especialmente dos que estão fora da igreja. Já pensou que chato? Uma hora pode acontecer de a gente precisar, sim. Mas a primeira, nós que somos da igreja, né, vamos a um exemplo prático. A gente vai buscar, né, alguém que não conhece a Cristo, né? Puxa, você pode me ajudar? Ele pode questionar você e os seus irmãos na fé. Você não pertence a uma igreja? Eles não te ajudam? Então até de quem, né, se você um dia depender de alguém, você tem que perguntar até de quem você deve depender. Não é qualquer um que você pode pedir alguma coisa não, se você precisar. Aí o mundo está cheio de pessoas maldosas que jogam na cara depois, né? Precisou de mim. E se for um ímpio e um cristão, piorou. Né? O ímpio amigo do inimigo nosso, né? Vai lá, joga na cara, viu? E os seus irmãos lá não ajudam, não? Então a preocupação de Paulo, olha só, a preocupação de Paulo não é que os membros da igreja passarão fome, mas sim que eles se tornem parasitas da sociedade, porque já pensou um crente parasitando aí, né, vivendo a vida só, né, no semáforo lá, pedindo ajuda, viu? Pera lá, né? Vai fazer alguma coisa. Um dia eu falei para alguém, gente, se eu for, um dia eu precisar, tiver com fome, eu vou morrer de fome. E não é questão só de orgulho, talvez possa até, né, ter orgulho, mas, gente, é um negócio complicado, é chato isso, né? Você se dispor, né? Eu encontrei bastante pessoas no meu caminho, simples, que elas se dispõem a fazer alguma coisa para ganhar,
né? Opa, daí você pode me dar qualquer coisa, posso tirar graminha ali, depois você me dá qualquer coisa, pode ser alimento. Ele está oferecendo o serviço primeiro. Então ele não quer nada de graça, né? Essa ideia de a gente trabalhar para ter o nosso sustento é de Deus. A gente não quer nada de graça, me ajude, me ajude. Só que fica eternamente. Não vai para frente. O que significa isso? Qual o propósito de Paulo ao relacionar o trabalho com uma vida decente para os cristãos de Tessalônica? Para não serem motivo de tropeço às pessoas que ainda não eram cristãs. Então, o que mais estava no coração, na mente do apóstolo Paulo era justamente isso. Poxa, aquelas pessoas que ainda não tinham conhecido o Evangelho, vendo pessoas lá que falavam que eram discípulos, seguidores de Jesus, não tinham trabalho, não tinham como suprir as suas necessidades, ia ser tropeço lá. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Trabalhar com as próprias mãos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora. Não podemos ser motivo de tropeço, de chacota, né? De quem está lá fora aí, ó. Fala que serve a Deus, ó. Não tem nada lá, eu que não sirvo a Deus, para que eu vou servir a Deus? Tropeço. Para não serem motivo de peso aos membros da igreja, é a palavra que ele usa, né? Porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus, não depender, né? Se tiver, é diferente, queridos irmãos. Por exemplo, hoje, né, pastores da igreja presbiteriana independente do Brasil, né? Os pastores recebem uma côngra, mas para trabalhar, não para ir só na igreja lá e pregar, para trabalhar, né? Então ele é digno, o trabalhador é digno do seu salário. Mas ele está falando uma outra coisa, que ele naquela época não tinha esse entendimento de uma pessoa ser, mas eles eram alimentados pelos irmãos, mas ele lá, né, aproveitava as horas dele para fazer tendas lá. Quando ele não estava ensinando, ele estava fazendo tenda, labutando, noite e dia labutando, para não vivermos à custa. Vocês têm que cuidar de mim. Daí fica, né? Estou em missão, daí fica um mês na casa do irmão, não fala de Deus para ninguém, fica lá na casa do irmão, só comendo lá, comendo e bebendo, e falar que está em missão. Aliás, nos dias de hoje tem bastante por aí, viu? Em missão na casa dos outros, só comendo do bom e do melhor, né? A custa do irmão, mas o trabalho do Senhor mesmo. Por que o trabalho de Deus tem estacionado? Porque está faltando um trabalhador nessa área. Sempre teve, né, falta de trabalhador na seara, mas as pessoas não estão olhando com compromisso a obra de Deus. Isso é estendido a toda a membresia, queridos irmãos e irmãs. Eu penso, cada um de nós, agente de Deus nesse mundo, né, trabalhando lá, né, na sua vida secular para não faltar alimento, trabalhando, falando de Deus lá para as pessoas, dando testemunho do que é trabalhar com responsabilidade para os seus colegas. Eu tenho que ser mais responsável do que o outro que não conhece a Cristo. Eu tenho que ser o primeiro da fila sempre.
Eu posso não entender tanto quanto um outro, né? Não quer dizer que eu sou cristão, tenho que ser mais inteligente que o outro, mas pelo menos tenho que ser mais esforçado. Opa, eu não sei, se me ensina, eu estou aqui junto. E mãos à obra. Para concluir, Paulo termina explicando o motivo de sua mensagem. Os cristãos devem observar o comportamento que têm para os que não são crentes no Senhor, a fim de não deporem contra o Evangelho, dando bom exemplo também na forma com que sustentam a vida material. Porque da maneira que a gente vive de maneira errada, a gente está depondo, olha só, a gente tem que olhar com preocupação a isso. Será que a forma que eu atuo no mundo, eu não estou depondo contra Cristo? Né? Se eu estou vivendo de maneira errada, porque fala em seguida da forma que sustenta a vida material. Se eu uso da corrupção, não trabalho direito, estou ganhando sem fazer direito o serviço, sem estar trabalhando de fato, eu estou depondo. Eu falo, o cara é desonesto, só dá um gato, né? Eu uso muito esse termo, né? Dá um gato, né? Faz uma meia boca, né? Acho que é outro termo que o pessoal usa também. Faz uma meia boca aí. Não existe meia boca, ou você faz direito, não faz. O propósito é a gente trabalhar com responsabilidade, como nós falamos antes lá. Para o apóstolo, amor, trabalho e esperança devem andar juntos. Vamos lá. Amor, trabalho e esperança devem andar juntos. Então a gente não para, né? Pois lembramos a presença do nosso Deus e Pai, como vocês puserem em prática a sua fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto. Então trabalhava tanto por causa do amor. E como é firme a esperança que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente está fazendo tudo, olha só, amor, trabalho, esperança, anda junto, e justamente você está esperando Jesus porque a gente acredita, né, que o que ele falou vai acontecer, mas a gente está atuante lá, né, com propósito, na prática da fé. Porque a gente estiver praticando, que fé é essa? Que fé é essa? Que a gente fica esperando, a gente sempre espera só que as coisas aconteçam. Todas as coisas acontecem por Deus, através de Deus, mas não de maneira mágica, queridos. Ele faz milagres, mas o maior milagre que Deus faz é no nosso coração. A gente tem que ser, né, contar para os outros, eu sou fruto do milagre de Deus, porque Ele transformou a minha mente, renovou a minha mente, o meu coração deu forças para minha mão para eu atuar, deu capacidade para eu fazer. Esse é o maior milagre. Não é eu pedir um carro, eu oro, né, amanhã eu acordo, né, vou lá na frente espiar se o carro está estacionado lá, Deus mandou o carro. Não, você pede para Deus dar o carro para você, você vai trabalhar, economizar um dinheiro, é assim que Deus dá. De repente você faz um negócio bom, né? Quando você for comprar lá, nossa, acha lá do primeiro único dono, um motorzinho bom, o preço até mais barato, o cara não enfia a faca em você. Essa é a bênção de Deus. Eu não sei por que a gente entende de outra maneira, né? Deus age, usa o coração do outro para abençoar você, né? De repente fazendo condições apropriadas que cabem no seu bolso para você conquistar aquilo que você quer, né? Não vai lá, hora aqui, de manhã você vai olhar lá, tem um carro lá amarrado com fitinha lá. Deus não gosta de preguiçoso não, gente.
Deus gosta de pessoas que colocam a sua vida no altar de Deus. Louvado seja o nome de Deus. É uma orientação, né? Eu falo com empolgação esses textos, porque é assim que nós entendemos a respeito da coisa de Deus, né? Das coisas de Deus. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pela tua imensa misericórdia, e te pedimos, através desse texto que nós lemos, que o Senhor ainda nos conceda, Senhor, o prazer, a força para trabalhar, ter o sustento, ajudar o nosso próximo, dar condições para que ele consiga também, Senhor, não só ter o sustento e o suprimento, mas também poder ajudar outros, para que a gente estenda, Senhor, essa rede de amor, de caridade com toda a humanidade, Senhor. E aproveitamos esse momento para orar por todas as pessoas que estão passando momentos difíceis, os que estão contaminados, Senhor, ajudando para que eles possam restabelecer e serem curados, e aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor, que eles encontrem força no Senhor para continuar vivendo, Senhor, dando ânimo no coração, Senhor, para que a gente aguarde quando o Senhor vier nos buscar também, Senhor. Abençoa o teu povo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe.